sou a Lu e hoje nós vamos pintar calas, ou copo de leite colorido. E o versículo que eu escolhi está em Provérbios capítulo 7, os versos 24 e 25, que dizem assim: Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar aqui, por esses que estão atrás, depois a gente faz a folha, aí por último a gente faz esse aqui que está na frente. Em alguns, eles são mais fechadinhos. Você viu que o desenho não é como um copo de leite que é aberto. Então, alguns lugares chama de copo de leite mesmo. Copo de leite colorido, amarelo, vermelho, roxo. Em alguns lugares chama de calas. Eu acho que a diferença é essa, no formato. Vamos começar por nessa área aqui. Primeiro, eu vou colocar um pouco de branco bem aqui embaixo. Dá uma esfumada. Agora eu vou sujar com verde pistache. Aqui, ó, é o cabinho. E por mais que ele seja cor-de-rosa, tem um leve esverdeado nessa parte aqui. Olha, viu que eu coloquei só um pouquinho. Agora eu vou colocar o rosa e o magenta. Eu vou trabalhar assim, ó, enfiando o pincel nos dois. Ele vai ficar com uma cor diferente, uma cor que a gente não tem de mistura pronta. Rosa e magenta. Todas as vezes que eu carregar o pincel, eu vou fazer isso. Se ficar um lugar um pouquinho mais magenta, outro um pouquinho mais rosa, não tem problema também. Você viu que aqui tem um risco. Esse risco, ele some por aqui. Mas eu vou fazer a transição agora da tinta, ó, entre o rosa e o magenta e o branco. E o risco tá aqui, tô vendo. Aqui não precisa nem misturar muito. Pode deixar assim, ó, meio batidinha de pincel. Olha, viu que vai... Aqui já sumiu a divisão entre o rosa e o branco. Agora, aqui embaixo, não precisa aparecer aquele branco. Você vem limpando o pincel delicadamente. Aí, você passa do branco pro verde, com um toquezinho de rosa. E essa parte aqui, agora eu vou fazer a sombra desse espaço. Antes disso, eu vou acertar aqui. Um pouquinho do vermelho profundo. Dá uma esfumada. Aqui também. Porque essa parte virou por cima. O vermelho profundo ficou até muito acentuado. Aí, aqui não precisa chegar até em cima. Eu já vou colocar o branco aqui para fazer uma luz, porque senão depois a gente não consegue trabalhar o branco esfumando. Ó, um pouquinho só e esfuma pra lá. Agora eu vou pôr mais um pouquinho aqui na beiradinha. Também vou esfumar pra lá. Agora nós vamos ali pra cima. Aqui, ó, essa parte aqui é escura.
aqui. Então, eu já vou começar com o vermelho profundo. Subo aqui, dou uma esfumada. E aqui, ó, cantinho também. Tô passando em cima do risco e esfumando pra trás. Em cima do risco e esfumando pra trás. Aqui também tem um pedacinho que eu já vou colocar. Vou lavar o pincel para tirar o excesso da tinta. E agora eu vou preencher essa área restante com o magenta e o rosa escuro. Aqui nem é tão urgente, aqui é mais urgente. Colocar a tinta e fazer ela entrar nesse vermelho profundo. Para não ficar uma divisão. Olha, mesmo que eu passe a tinta em cima do risco, ele acaba aparecendo. Aqui é uma sombra, mas é uma sombra mais delicada. Então, eu vou colocar depois que eu preencher tudo isso daqui com o rosa e com o magenta. Pronto, já preenchi inteirinho. Agora, eu vou usar o vermelho profundo. Aqui, ó, tem aquela puxadinha. Depois tem mais uma. Que eu vou puxar um pouquinho aqui na borda. Assim, agora, aqui. A gente tem um risco. Eu vou colocar assim um vermelho bem em cima do risco. E aqui também a gente tem, ó. Você viu que ali a pontinha eu não pintei? Eu vou deixar para colocar um pouquinho do verde. Só que para colocar o verde junto com o magenta, eu preciso fazer uma pequena transição com o branco. Então, ó, preenchi de branco, fiz aqui sumir dentro do magenta. E agora, uma pontinha de pistache. Aí. Agora, vamos iluminar aqui com um pouquinho do branco. Primeiro, essa parte aqui, ó. Não vou começar daqui. Começo daqui, puxo pra lá e puxo pra cá. Esfumo um pouquinho pra fora. E aqui vai sumindo, sumiu. Aqui também ele vem sumindo. Não precisa deixar aquela linha de branco. Passa o pincel bem de leve em cima, que você consegue sumir com aquela linha forte, né? Agora, aqui a gente tem também uma linha de branco que eu vou esfumar para cima. Agora, mais um pouquinho. Eu vou colocar aqui, esfumando para baixo. Aqui, ó, tem que fechar bem direitinho nessa curvinha. E aqui, vou pôr mais um pouquinho aqui. Sumiu. Agora, um pouquinho. Você viu que tem aqui uma entradinha e a outra. Então, aqui. Eu vou colocar mais no meio, esfumo para cima e esfumo para baixo. Mais uma pontinha. E agora é esse aqui, ó. Vou pôr até um pouquinho mais aqui, vou esfumar. E esse daqui, você faz sumir aqui nessa área. Não deixa aquele branco pesado. É uma pequena marcação. Agora, nessa parte de cima também, eu vou iluminar um pouquinho aqui no meio, um pouquinho aqui e um pouquinho mais aqui. Coloquei a tinta. Agora, eu venho levando ela assim, ó, para todo lado. Fazendo sumir. Meu pincel tá bem carregado de tinta, então eu vou lavar, seco bem e volto
misturando aqui mais um pouquinho. Evita passar, se lembra que a gente colocou aqui o vermelho profundo? Evita passar o branco em cima do vermelho profundo. E assim a gente conclui a parte colorida. Agora nós vamos para o outro. Eu vou começar colocando um pouquinho do branco aqui também. Não vai aparecer o pezinho, o caule, mas eu quero deixar uma nuance de verde aqui, bem pouquinho. É quando já tá terminando ali. Preciso colocar mais um pouco do branco. Levemente esverdeado, tá? Agora, cada vez lava o pincel e seca, tá? Agora, o rosa e o magenta. Mesma coisa. Venho de leve, sumindo com essa cor dentro do verde. Vai ficar assim. Se você não tem o rosa escuro, ou se você não tem o magenta, não tem problema. Você pode fazer com púrpura, você pode fazer com rosa antigo, mesmo só com rosa ou só com magenta. Esse pedacinho, já vou colocar um pouquinho da sombra. Aqui embaixo, a sombra com o vermelho profundo. E aqui e aqui. E já vou usar um pouquinho do branco. Vou usar um pouquinho do branco aqui, ó, nessa beiradinha. Esfumo para trás e não esfumo ali. Aqui ele termina zerado. Agora aqui é do mesmo jeito daquele. Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho do vermelho profundo, que eu quero que ele fique bem acentuado aqui a profundidade, né, desse espaço. Aqui eu vou colocar em cima do risco e vou esfumar para os dois lados. Você viu que eu coloco a linha, aí aqui ficou até muito forte. Aí eu faço isso em cima, ó. Não ficou marcado para nenhum dos dois lados. E agora em seguida eu já venho com a mistura do magenta e do vermelho, do rosa escuro, e já, opa, tirar daqui antes que eu me confunda. E já preencho e já vou esfumando. Aí já vai ficar aquela linha ali, aquele escuro, vai fazer tipo um vinco, uma área um pouquinho mais profunda, é uma dobrinha que fica ali. Uma dobrinha bem sutil. Eu misturo aqui e aqui. Aqui não. Olha só. Agora aqui, para os dois lados, eu preciso claridade, preciso luz. Então, eu vou pôr um pouquinho do branco. Aqui também. Eu coloco a tinta e não coloco sombra. Eu vou usar só um pouquinho do branco, porque essa parte é uma dobrinha que faz em cima das outras duas partes que estão por trás. Tá, vou deixar um pouco aqui. Vou colocar o branco aqui na pontinha, porque eu gostei dessa pontinha verdinha. Encho aqui de branco e aqui eu esfumo. Lavo o pincel e coloco um pouquinho do pistache. Eu vou pôr um pouquinho mais do branco aqui do lado. Pistache eu bato aqui, ó, pra fora, em cima do branco. Daí ele vai entrando e sumindo. Agora eu vou terminar de preencher com o magenta e o rosa.
Olha, já coloquei aqui um pouquinho do branco e não mostrei. E eu vou mostrar agora o lado de cá. Agora, aqui no meio, a gente dá uma esfumada. Voltando com um pouquinho do magenta, porque eu sujei ali. Agora, lava pincel de novo. Vamos colocar aqui, ó. Um pouco do branco. Lava pincel, faz sumir. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. E mais um pouquinho aqui. Agora eu vou esfumar. Prontinha a base desse também. Agora nós vamos fazer a folha. Eu vou preencher com o verde pistache aqui, ó, essa metade pra cima da folha. E aqui, esse pedacinho aqui também. Se eu preencher assim, sem esfregar muito, esses riscos aqui, que são as guias de onde puxar a sombra, eles vão aparecer. Agora, verde pântano. Carreguei meu pincel e eu vou passar uma linha aqui. Como ele tá em cima do pistache, ele não vai ficar tão forte. Agora, eu vou esfumar aqui, ó, essa parte que ficou por trás dessa flor. Pronto, fiz sumir aqui a sombra. Vou fazer aqui também. Essa partezinha aqui vai ficar um pouco mais escura. Faz assim, ó, vai trabalhando com o pincel de leve, faz meio que sumir aqui. Aí, agora aqui, eu vou trabalhar a parte que tá baixa, essas partes gordinhas aqui com a sombra. Olha só, eu coloco bem na beiradinha, tipo, 1 centímetro pra cá e 1 pra cá. Aí, eu puxo assim, do jeito que tá mostrando a linha. E agora, eu vou esfumar. Esfumar aqui também. Tem uma linha aqui, tem outra aqui, ó. Tem uma aqui e outra aqui. Pode ficar até mais escuro. Aqui eu fui virando, você viu que não faço o mesmo movimento. Esse veio pra cá, aqui fiz assim, assim e assim. Que a gente precisa terminar aqui assim, ó. Se você observar a folha de verdade, você vai ver que é esse o movimento quando a folha tá dobrada nessa situação. Olha como eu abro aqui em cima e venho diminuindo pra baixo. Lavei o pincel, agora eu só vou misturar um pouco melhor. Porque a folha é ampla, o espaço é grande. Já vou trabalhar com o branco. E o branco vai exatamente aqui no lugar contrário. Se no fundinho eu fiz o escuro, agora na protuberância, naquela área que sai, que vai para fora, eu vou colocar o branco. E vou tomar cuidado para não cruzar as linhas. Isso daqui ainda vai escurecer bastante, mas já fica marcada toda a área de luz. Aí depois, se for necessário, a gente põe mais. Aqui, ó, por favor, não deixe uma pincelada. Tem que esfumar, fazer sumir o branco dentro do pistache. Não é para fazer risco. Acabei virando tudo pra cá, e esse era pra virar pra lá.
mas não faz mal. E aqui um pouquinho na ponta. Nessa hora é bom um pincel assim bem durinho, com as cerdas um pouquinho mais compridas, que facilita. Aí depois a gente põe outra luz. Nessa hora eu vou trocar de pincel, vou pegar um menor, mais aparadinho, e vou fazer aqui os cabinhos. Eu vou preencher com o pistache. Eu vou colocar uma sombra do lado esquerdo e embaixo da folha, com o verde pântano. Vou lavar o pincel e vou iluminar com um pouquinho do branco do lado direito. Vou esfumar um pouquinho, porque depois a gente volta e coloca pontinhos. Eu vou fazer mais esses dois agora. Pronto. Agora eu vou preencher de pistache todo o lado de baixo. Terminei de passar o verde. Eu vou começar por aqui, ó, com o verde pântano. Eu vou fazer a ponta da folha, que tá dobrada. Vou puxar um pouquinho da sombra aqui, ó, pelo lado de baixo. E o lado de cima vai um pouquinho da luz. Agora, essa parte aqui, eu vou fazer o contrário. Nessa daqui, eu vou colocar o escuro na parte que ficou pra fora. Então, aqui tem uma protuberância. E a gente vai trabalhar assim, puxando, fazendo essa curvatura. Fica elegante. Agora, aqui a gente tem outra, um pouco menos acentuada, mas também é uma puxadinha dessa daqui, ó. Aqui a gente tem que vir pra cá. Então, aqui a gente pode repetir o que foi feito ali, ó. Aqui vou puxar pra dentro. Não é tanto quanto aqui, porque a curvatura aqui é mais leve. E aqui, ó, eu vou pôr um pouquinho aqui atrás do caule dessa flor. Vou fazer sumir. Vou pegar um pouquinho de tinta, vou tirar até o excesso aqui. E vou fazer, ó, uma nervura bem mais clarinha. Deixar saindo dali. Lavo o pincel e agora eu venho com o branco. Agora preste atenção. O branco eu vou colocar primeiro aqui. Nessa parte. Depois eu vou colocar aqui, ó. Eu vou fazer um contraste. Esse branco que eu coloquei ali, eu vou dando puxadinhas. E eu posso até deixar meio riscado, mas aqui eu não vou deixar, tá? Eu vou batendo o pincel assim, até sumir. Porque eu não quero cobrir essas linhas escuras que eu coloquei de pântano. Cuidado para que esse branco teu não fique muito aceso. Isso quer dizer que você tem que fazer enquanto a tinta tá úmida. Que é só depois que a gente vai fazer o acabamento aqui. Que também, ó, nessa ponta, inclusive, tem que pôr assim. Aqui e aqui. Agora, volto fazendo o movimento da folha. Olha só que já ficou a dobra. Aqui na pontinha, vou pôr um pouquinho também. Puxando pra dentro. Aí, assim, aqui eu vou pôr um branco bem grandão. Puxo pra trás. Do mesmo jeito que eu coloquei um escuro aqui bem grandão, eu coloco um branco aqui bem grandão.
Aí, no ponto que tá aqui, eu já posso parar com ela, deixando secar, porque depois a gente vai voltar para fazer mais acabamento. Olha, eu resolvi mexer aqui, cresci um pouco aqui esse risco. O seu já vai certo, tá? Você não precisa fazer essa gambiarra aqui. Eu achei que não tava assim muito elegante, a folha tava muito esmirradinha aqui. Então resolvi crescer. Aí eu vou colocar, né, um pouquinho da sombra de novo. Vou acrescentar um pouquinho mais aqui, para fazer mais contraste. Agora eu vou pôr bastante branco aqui. Que já tá meio seco, então eu vou voltar com um pouquinho do pistache. Aí agora ela tá fazendo o movimento que eu queria. Então, olha, bastante branco aqui, puxando pra lá. E depois branco aqui, puxando pra cá. Tá vendo? Vai ficar claro aqui e claro aqui. Agora, acho que deu o movimento que eu queria. E como aqui já tá mais seco, aqui, ó, eu já vou fazer, eu já vou iluminar outra vez com o branco. Agora é uma luz seca. Eu tô colocando a tinta, depois eu vou pegar outro pincel maior e vou esfumar. E quando você tá fazendo isso, se você perceber que cobriu demais, tem recurso. Ó, se iluminou demais, você não tem como, você vai puxando e o branco vai ficando, passando em cima da sombra, pega um pouquinho da cor da base, que aqui é o pistache, e faz a transição. Ó, pode colocar bem na pontinha, aí é só ir misturando de leve que você consegue fazer a transição sem chegar na sombra. E ele até realça, parece outro tom, né? Fica bonito. Isso. Mais branquinho aqui. Mais branquinho aqui. Que ainda tá úmido. Eu acabei de colocar, então vou ter que esperar mais um pouquinho. Ó, peguei outro pincel que tá sequinho e tá durinho. E eu vou pegar um pouquinho do pântano de um lado só do pincel. Aqui eu tenho a linha central. Aí agora eu vou fazer algumas ranhuras. Eu não tô colocando o pincel de pé, tá deitadinho. Porque eu quero só assim, ó, simular. É só mesmo uma sombra. E eu tô acompanhando, você viu? Aqueles lugares que eu já tenho um escurinho. Mais um pouquinho. Que apesar de estar bem claro, mas eu tenho que ter umas ranhuras também. Elas vão ficar um pouquinho mais claras. A minha tinta aqui tá molhada, então bem devagarinho eu posso fazer, ó. Podia até fazer daqui pra lá também. Ó, viu como abriu? É isso que eu queria. Aquela hora que não deu. Já vou fazer o cabinho aqui. Para essas partes do verde eu concluí. Você viu que aqui a gente tem uma situação que o cabinho tá por cima. Então eu vou colocar aqui o escurinho e vou descer assim pelo meio. E agora eu coloco um pouquinho do branco dos dois lados.
Aí, antes de ir pra lá, eu vou passar mais uma linha aqui de pistache. Pego a tinta de um lado só e eu não vou pôr aqui, eu vou pôr em cima do escuro. Eu quero que fique... O escuro vai ficar marcado. Aqui, ó. Tirei o excesso de tinta. Se você olhar a folha dessa flor, o cabinho dela deixa uma nervura bem acentuada. E a maioria deles coloridos tem pintas. Mas eu não vou fazer pintas nessa daqui, não. Licença poética. Eu vou deixar assim. E agora eu vou fazer essa flor aqui. Tá, começo aqui, ó, colocando o branquinho. Porque eu gosto daquele verdinho. Inclusive, algumas delas não tem verdinho aqui, porque já é mais velha. Quando ela tá assim, mais abertinha, ela é mais velha e aqui é bem escuro. Mas eu vou deixar aqui assim. Agora, o restante aqui eu vou preencher com o nosso rosa escuro e o nosso magenta. Vou colocar... E aqui, de leve, vai passando de uma cor para outra. Olha só, não chega nem a manchar o rosa com o verde ali. Então, aqui temos um espaço, aqui temos um pedacinho que tá por trás. E eu vou pôr assim o magenta e o rosa, limpar o pincel, e já vou pôr aqui, ó, um pouquinho do vermelho profundo, para fazer a divisão. Já vou colocar o vermelho profundo aqui também. E aqui também, ó, em cima do risco. Dá uma esfumada para não ficar marcado. E agora, aqui também, ó, um pouquinho aqui, só para separar. Esfumando para cá. Onde mais? Acho que eu vou pôr um pouquinho aqui, nessa beiradinha de vermelho profundo. Tá, agora eu vou preencher o restante com o rosa escuro e o magenta. Lembrando que sempre que você tem algo assim, você tem que pôr a tinta do lado onde tá branco, o tecido. Aí você vem mesclando a cor. Vai acontecer isso. E quando você tem essa linha, você não vai misturar. Você vai deixar contraste. Vai ficar assim, certinho. Aqui também tem sombra, né? Um pouquinho aqui embaixo. Pronto, agora eu vou preencher e vou misturar aqui rapidinho. Pronto, já coloquei aqui a cor, agora eu vou colocar aqui, ó, o verdinho. O rabinho branco. Já vou aproveitar branco, né? Vou passar aqui, ó, a luz. Dou uma leve esfumada. Mais branco. Se eu fiz assim até aqui, agora eu vou virar o pincel e vou fazer aqui. Eu vou começar daqui para poder terminar aqui com pouquinha tinta. E aqui eu vou esfumar para trás. Mais um pouquinho, vou colocar bem ali e vou limpando o pincel para cima. Essas duas linhas tem que convergir nesta aqui. Aqui também eu dou uma esfumadinha. Pode esfumar assim, bem lisinho. Mais um pouquinho. Agora eu tenho uma outra situação aqui, ó. A luz tem que vir até aqui. Aqui eu dou uma esfumadinha. Mais um pouquinho de tinta. Trabalhei assim. Agora eu vou trabalhar
Vou virar o pincel, ó, assim. Que eu tenho que separar essa flor daquela. Além de que eu tenho que trazer esse branquinho aqui até aqui. Aí. Vou limpando, limpando, limpando o pincel. Agora, aqui, ó, eu tenho um gordo, tenho um baixo. Aqui, ó, no baixo, eu vou pôr um pouco da luz. Aqui no meio, eu vou colocar um pouco da luz assim, ó. Vou colocar meio que em V. Não pode deixar a forma assim tão visível. Tem que ir lidando com a tinta até sumir. Aí, aqui já tá bom. Agora, eu vou pôr um pouquinho aqui também. Bom, meu pincel tá bem limpo, eu vou colocar o verdinho lá na ponta e dou uma esfumadinha pra dentro. Esse pistilo, eu vou preencher com amarelo ouro. Todos eles vão ser iguais. Agora, eu vou pegar o pincel zero. E eu vou usar o vermelho profundo. Aqui, ó. Bem aqui embaixo. Eu vou fazer uma série de batidinhas. E aqui desse lado também, do lado esquerdo. Aí, eu venho limpando o pincel pra dentro, tá vendo? A linha aqui de trás vai ficar bem escurinha. À medida que eu venho limpando o pincel, entrando dentro do amarelo, vai sumindo a tinta do meu pincel. Agora, eu peguei o branco e eu vou começar por aqui, colocando pinguinhos. Eu vou deixar os pinguinhos, eu não vou apagar. Não deixa muito separado um do outro, mas pode deixar assim, ó, bem visível. Eu vou fazer os outros dois da mesma forma. Agora, aqui, ó, totalmente seco. Eu vou espirrar um pouquinho de água, porque eu quero fazer um fundo azulzinho. Espalhei, não tá molhada a minha mão. Azul hortênsia com um pituazinho, uma brochinha, que é número 6. E eu vou colocar esse azulzinho só aqui dentro. Eu não vou circundar, não vou fazer uma bola. Só aqui mais fortinho. À medida que vai saindo, vai limpando e vai ficar só um ligeiro azulado aqui dentro. Você viu que eu tô passando? Não tô nem me preocupando muito com as bordinhas aqui que são brancas, porque depois a gente vai realçar esse branco de novo, como eu já falei anteriormente. Ó, some com essa tinta. Não leve aqui, ó, pelo meio. Traz assim, ó, pro lado, seguindo o elemento que tá ali. Aí aqui dá uma disfarçada, acaba ficando assim. Um pouquinho aqui também. Passou por cima, não faz mal. Primeiro porque tem água em cima aqui, então você consegue tirar. Ó, o paninho, só esfreguei ali e já saiu. Passo aqui, um pouco aqui. Você imagina assim, ó, um círculo. Imagina, não faça. Procura ficar dentro daquilo com o azul. Experimentei um verdinho aqui, agora tava esqueci, passei o pincel. Mas não faz mal. Aqui no meio dos galinhos. Aqui eu dobrei o pano para fazer uma marcação. Eu quero chegar até aqui. Daqui para baixo vai o barrado. Aí, tá bem equilibrado. Eu vou pôr um pouquinho do pântano. Nem lavei meu pincel. Aqui, ó. E vou fazer aqui embaixo uma sombra um pouquinho mais acentuada.
só aqui no pezinho. Ó, mesmo tom que tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui e aqui. Um pouquinho aqui. Você viu assim, ó, nas entranhas. Aqui, esse quadradinho, esse triângulo, esse espaço aqui e esse espaço aqui. Posso até subir um pouquinho aqui. Aqui eu venho sumindo. Aqui também, se eu tenho aqui, ó, eu tenho que pôr um pouquinho aqui. Agora eu dou uma olhada no geral. Acho que aqui, ó, ficou bastante, aqui ficou menos. Então, vou crescer um pouquinho aqui, pra ficar equilibrado a distância. E um pouquinho aqui. Só com o pincel sujinho, nem carreguei de tinta, porque se eu carregasse ia ficar muito. Bom, agora de fundo, pra mim já tá bom. Então, vou fazer o quê? Pego outro pincel e agora pode ser um número 6, mas tem que ser um pincel durinho, tá? Assim, ó, sequinho. Vou pegar o branco e vou fazer nesses lugares, assim, ó, das dobras, para acentuar um pouquinho mais quem tá por cima, eu vou colocar um pouquinho do branco, vou fazer uma luz seca. Significa que eu vou realçar essa luz, sem umedecer e sem deixar a tinta aguadinha. É uma luz seca. Um pouquinho de tinta. Vai pondo de pouquinho e acrescentando se precisar. Não põe muito porque você pode não controlar. Aí vai acabar invadindo uma área de sombra. Aí não vai ficar legal. Olha, esse aqui, vou fazer com pincel zero. Esse cantinho. Aqui é uma borda. E vou deixar assim, ó, esse pouquinho de contorno. Você viu que nem tem uma linha contínua, ele tá meio pontilhado. E aqui também. E um pouquinho aqui. Pronto. Aí, agora você olha este e olha este. Viu como esse aqui parece que tá um pouco apagado? Então, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Agora que eu já fiz aqui nas folhas, nas flores, ó, já fiz esse. Eu acho que essa folha aqui, ela tá meio opaca e eu vou usar um pouquinho do verde maçã. Todo lugar que tiver o branco, eu vou fazer uma luz seca com o verde maçã. Ah, pode fazer isso aqui com amarelo limão também. Amarelo limão vai ficar mais forte. Você pode quebrar um pouquinho com um verdinho mais claro, um verdinho abacate, verdinho folha, com o amarelo limão, né? Você mistura o amarelo limão com esses verdes. Até o verde musgo mesmo, um pouquinho do amarelo limão, um pouquinho do verde musgo. Olha como esse tom aqui, ele tá muito mais vibrante do que esse. Mas essa tonalidade aqui você só vai conseguir se você tiver o branco embaixo, que nem tinha aqui na folha. Realçou bem mais. Aqui na pontinha também. Agora eu vou voltar com um pouquinho do branco. Nos mesmos lugares. E esse verdinho maçã, ele tá úmido. Ó, de leve, vou espalhando. Não vou trazer até embaixo, vou deixar mais assim nas pontas, né? Onde tem os pontos de luz mais acentuados. E aqui, uma curvinha. Aqui pus branco demais, ó. Cheguei quase que em cima do verde pântano e eu não quero
Então, eu vou lavar meu pincel, vou voltar com um pouquinho do verde maçã. O verde maçã pode subir em cima do pântano. O branco, não. Aqui um pouquinho que eu já tinha colocado. E é isso com um ligeiro detalhe. Verde pântano. Verde pântano. Você viu que eu começo aqui na área escura e eu sumo com a tinta na área clara. Ó, eu não vou fazer o contorno inteiro. Começo aqui e some. Começo aqui e some. Aqui também. Aqui um pouquinho só. Detalhezinho para encerrar a nossa pintura. Agora eu gostei mais porque essas partes claras ficaram bem fortes e eu gosto assim. Aqui eu vou pôr um pouco mais acentuado, ó. Assim como eu fiz aqui. Isso. A gente podia fazer uma gotinha aqui, né? Descendo assim. Nossa, ia ficar bonito. Só que eu vou pôr aqui nessa área, que é uma área mais fácil de fazer. Ó, tô usando verde maçã. De baixo pra cima. De cima pra baixo. Fiz uma gota. Você não tá nem enxergando, né? Porque tá longe. Peguei um pouquinho do verde pântano. Vou fazer aqui, ó, a sombra. Enxergou? Ó, tá longe pra eu fazer detalhe. A sombra a gente esfuma pra fora. Agora, outra sombra aqui, ó. Começo ali e desço e fecho aqui. Só que esse eu vou dar uma esfumadinha pra dentro. E agora o branco purinho, eu faço aqui, ó, uma luz em cima dessa parte do verde maçã. Tirei o excesso do pincel e vou esfumar pra dentro. Agora, naquela parte que ficou escurinha ali, um ponto de luz. Aí. E a gente tem uma bela gota que tá escorrendo nesse sentido. Assim, ó, ela tá vindo de lá. Posso marcar um pouquinho mais aqui, subindo com uma linha bem fina. Aqui, depois vou fazer um barrado, talvez eu coloque algum stencil assim atravessado aqui. Vou enfeitar mais um pouco. Mas essa é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Você pode consultar várias cores que tem essa flor e você pode mudar a tonalidade. É um experimento. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia financeiramente, muito obrigado. E agora nós vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho especial de hoje. Esta é minha aluna virtual Mari Jaqueline, que mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela, seguidora do canal Sonalu Pinturas, diz que percebe a diferença entre suas pinturas antigas e as de agora. Isso mesmo, Mari. Quanto mais pintamos, treinamos e melhoramos. Fico feliz por você. Um grande beijo.